Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no Diário de um Secador. O líder do retorno faz mais uma vítima e agora entra definitivamente no G4. Que campanha absurda do Inter de Roger Machado. Eu não aguento mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu estou tomado pela inveja. Eu sou todo me corroendo por uma inveja retumbante nesse momento. Porque o Inter tem um treinador maravilhoso. O Inter tem um estudioso da bola. O Inter tem um cara que fala de futebol nas entrevistas. O Inter tem um cara que colocou Alexander Bernabei, que cortava a grama do CT com Eduardo Cudê, para ser hoje o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Inter hoje tem troca de passes, tem triangulação, consegue furar retrancas. O Inter hoje é o líder do retorno e tem 14 jogos de invencibilidade. O Inter aos poucos recupera jogadores que até pouco tempo atrás estavam sendo defenestrados pela torcida. Como inclusive Rafael Santos Borré, que talvez não valesse tanto o investimento. Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Gomes, inventado de lateral direito e é um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Vitão, que estava indo embora e hoje é um zagueiro nível seleção brasileira. Cara, esse Inter comandado, vejam só, por um gremista. Um cara identificado com as cores do Grêmio, que o Grêmio nunca valorizou. Que estava aí, estava lá no Juventude fazendo o trabalho dele. O Inter foi lá e buscou. Olha o que está acontecendo. Eu estou tomado pela inveja, porque é muito bom ver um trabalho desse no futebol brasileiro. Pena que é meu rival, mas eu estou aqui para reconhecer. O Fluminense tinha muitos desfalques e o Inter tem dado essa sorte, também é preciso dizer. O Flamengo jogou contra o Inter, mesmo com toda a dificuldade que proporcionou ao jogo, né? Também preservando os jogadores por conta da final da Copa do Brasil. E o Inter acabou apenas empatando, mas foi um grande jogo de futebol. O Atlético Mineiro, quando o Inter encarou em Belo Horizonte, também, por conta das finais aí envolvido, acabou preservando os jogadores. Agora, o Fluminense, por outras questões, né? Lesão, suspensão e tal, não tinha vários dos seus titulares, não tinha Ganso, Felipe Melo, John Arias, esse faz muita falta, especialmente esses dois, né? O Ganso e o Arias, mas tinha o Cano, Diogo Barbosa na lateral, o Marcelo foi embora, olha o time do Fluminense, gente, Vitor Eudes no gol, não tinha nem o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, beleza, mas o Manuel, que deu cada pichotada, o Diogo Barbosa, aí depois o Bernal, entrou o Renato Augusto, que não joga no Fluminense, né, impressionante, o Martinelli, o Lima, o Guga, o Guga numa segunda linha, o Cano e o Keno. Depois entrou o Serna, o John Kennedy, o Marquinhos, que até entrou muito bem, e o Fluminense chegou até um bom momento no segundo tempo, o Fluminense do Mano Menezes, que inclusive hoje é corre risco, hein? 14º colocado, com 37 pontos, tem 3 pontos apenas da zona do rebaixamento. O Inter foi tão superior no primeiro tempo que quando sai o gol do Borré é apenas uma confirmação, só que ali ele estava impedido por um impedimento milimétrico e numa jogada muito bem trabalhada o Inter teria chegado ao seu gol. De qualquer forma, o Inter era muito superior, amassava o Fluminense não conseguia sair do seu campo, era o Inter empurrando o Fluminense para o seu campo. Começa o segundo tempo, sai o gol numa jogada de Alexander Bernabei, né, que é impressionante como tem jogado, a bola no segundo pau, o Borré acredita, também foi um lance checado, mas o gol foi validado. Depois disso, o Fluminense esboça uma reação, o Rocher faz algumas defesas, a defesa do Inter tem que trabalhar, mas a defesa tem trabalhado bem, Thiago Maia foi um gigante, jogou muita bola, a defesa também se portou muito bem, como eu falei, e aí lá, depois que o Inter começou a organizar um pouco a casa, numa pressão final, sai o gol do Bruno Henrique também, numa jogada muito bem trabalhada, vai e volta, vem pela linha de fundo, cruza, volta. E o Bruno Henrique faz o gol da tranquilidade.
14 jogos de invencibilidade. Gente, o retorno do Inter é um negócio de louco. São 31 pontos em 14 jogos. O Botafogo, se ganhar do Cuiabá, ele vai a 30. Ou seja, o Inter não perde a liderança do retorno, mesmo para o líder do Campeonato Brasileiro. Olha a campanha do retorno que faz o Internacional. O Inter é o líder, seguido por Botafogo e Fortaleza. O Palmeiras tem 25, gente. O Inter tem 31 pontos. O Inter não sabe o que é perder desde o dia 18 de agosto, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, num lance em que houve uma falha do Thiago Maia ali, os caras fizeram o gol, e naquele momento muita gente, inclusive, questionava o trabalho do Roger, que tinha chegado há pouco mais de um mês, ou pouco menos de um mês. Pois bem, hoje ele já tem 90 dias de trabalho e há 2 meses e meio o Inter não sabe o que é perder. O Inter é o líder do retorno. O Inter está no G4 do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Um G4 que vai virar G6. Vai virar G6 pelos brasileiros nas Copas, mas ok, ele é G4 e pode perder o G4, pode perder a 4ª colocação, caso o Flamengo vença o Atlético Mineiro num jogo que será realizado só na quarta-feira da semana que vem, porque os dois se enfrentam, curiosamente, na final da Copa do Brasil domingo, e essa rodada termina com o confronto entre os dois na quarta-feira que vem. Se o Flamengo vencer o jogo, ou apenas se empatar, ele já passa o Inter, e mesmo assim o Inter fica na 5ª colocação, com a mesma pontuação, no caso do Flamengo, né, se ele empatar o jogo, provavelmente indo para uma vaga direta e ainda tendo 5 jogos a serem realizados. É um futebol envolvente, é um futebol de posse, é um futebol que cria, é um futebol de, sabe, que a toda hora está martelando o adversário, que joga com imposição, que joga com, sabe, com autoridade, que não quer saber. Contra o Flamengo, por exemplo, enfrentou assim de igual para igual um grande adversário, que suporta adversidades no jogo, mesmo quando elas em algum momento acontecem. Esse é o Inter. E essa competitividade, essa organização, essa aproximação entre os setores, essa potencialidade das individualidades, isso é muito trabalho técnico. Então, estou aqui corroído pela inveja, parabenizando, porque o Inter tem treinador. E só não vai buscar algo maior porque não dá mais tempo. Eu até estava confiante, bem entre aspas esse confiante, num vice-campeonato, mas o Palmeiras venceu o Grêmio, né? Vejam só. E se não tivesse vencido, teria ficado em 61, 62 pontos, seria até ultrapassado provavelmente pelo Fortaleza, poderia perder a 2ª colocação, mas ainda dá para o Inter beliscar um terceiro, segundo lugar, porque não vejo esse Inter perdendo pontos até o final do campeonato, não vejo. Acho que o Inter pode muito bem continuar nessa toada de invencibilidade até o final, num aproveitamento absurdo, e aí a gente vai ver se o Inter vai ficar em 2º, 3º ou 4º colocado. Mas me parece que o G4 é bem possível para o Inter do Roger. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!